Salmo 55, 22. Entregue tudo a Deus. Ele tem poder para te dar a vitória, o peso que ninguém vê. Talvez hoje o seu coração esteja cansado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de ser forte enquanto ninguém percebe o quanto dói. Você acorda todos os dias tentando parecer bem, mas lá dentro existe um peso, um nó silencioso que insiste em apertar a alma. Há coisas que você nunca disse a ninguém, não porque não confie, mas porque nem saberia por onde começar. E no meio de tudo isso, o silêncio de Deus parece ecoar mais alto do que nunca. Mas preste atenção, esse silêncio não é ausência, é um chamado, um convite para que você pare de tentar resolver tudo com as suas próprias mãos e aprenda a colocar nas mãos dele. Deus nunca quis que você carregasse sozinho o que só Ele pode transformar. O Salmo 55, 22 não é apenas uma poesia antiga, é uma instrução viva. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. Isso significa não lute mais sozinho, porque existe um limite entre o que o ser humano suporta e o que o Espírito de Deus sustenta. E quando você chega ao seu limite, é exatamente aí que começa o agir de Deus. Você pode ter se acostumado a esconder a dor com sorrisos, a engolir lágrimas, a dizer, está tudo bem quando não está. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele vê o que está por trás. Ele enxerga o que ninguém vê, ouve o que você não diz, entende o que você não consegue explicar. E é por isso que Ele te trouxe até aqui para te lembrar. Você não precisa carregar esse peso sozinho. A fé verdadeira começa quando você reconhece que não pode mais. E essa rendição não é sinal de fraqueza, é o primeiro passo da libertação. Quando você entrega, o céu se move. Quando você solta o controle, Deus assume o comando. E é nesse instante, quando o coração se curva, que a mão dele começa a levantar o que estava caído. Há um poder divino agindo agora mesmo sobre a tua vida. Enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo está tocando o teu coração, dizendo, eu vi as tuas lágrimas, eu senti o teu cansaço e eu vim te sustentar. Deus não te pede explicações, Ele te pede confiança. Ele não te pede perfeição, Ele te pede entrega. Porque a entrega abre espaço para o sobrenatural. E quando você diz, Senhor, eu não posso mais, mas confio em Ti, o céu entende que é hora de agir. Você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo que o mundo não entenda o que você sente, o teu Pai entende. Ele te observa com ternura, mesmo quando você pensa que foi esquecido, e Ele está prestes a transformar essa dor silenciosa em testemunho de vitória. Porque cada vez que você dobra os joelhos e entrega o que te pesa, algo muda. O peso cai, a alma respira, a paz começa a brotar. E então você entende, a vitória não começa quando tudo melhora. A vitória começa quando você decide confiar. Hoje, o céu está te dizendo, entrega tudo, deixa comigo. Porque quando você entrega tudo a Deus, Ele tem poder para te dar a vitória. A voz que chama no meio da dor. Existem momentos em que o silêncio de Deus parece o som mais alto da vida. Você ora, clama, pede respostas, mas tudo o que vem é um vazio, um eco que volta sem explicação. É difícil entender o propósito quando a dor grita mais alto que a esperança. É como caminhar num vale escuro, sem saber se há luz no fim, sem saber se Deus ainda te escuta. Mas é nesse silêncio, nesse exato lugar onde parece que o céu está fechado, que Deus fala mais profundamente. Ele não fala para os ouvidos, fala para o coração. E às vezes, Ele não responde com palavras, responde com paz. Uma paz suave que chega sem fazer barulho e começa a preencher o espaço que antes era só dor. Deus não esqueceu de você.
Ele não está distante nem indiferente. Ele está te preparando para um novo tempo, moldando tua fé, fortalecendo tuas raízes, ensinando o teu espírito a depender dele e não das circunstâncias, porque a fé que se sustenta apenas quando tudo vai bem ainda é frágil, mas a fé que permanece de pé em meio ao silêncio é a que o céu honra. O Salmo 55, 22 nasce desse tipo de fé. Davi escreveu essas palavras enquanto sentia o peso da traição, da perseguição, do medo. Ele estava cercado por inimigos e pela solidão, mas mesmo assim declarou: entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. Era como se dissesse: eu não entendo o que está acontecendo, mas ainda confio em quem está no controle. Essa é a voz que Deus quer reacender dentro de você hoje. A voz da fé cansada, mas firme. Da alma ferida, mas que ainda acredita. Do coração que, mesmo tremendo, escolhe confiar. Deus não se revela apenas nos milagres. Ele se revela na espera. Quando tudo parece parado, Ele está te ensinando a ouvir o som da sua presença no meio da dor. E quando você começa a ouvir, entende que Ele nunca saiu do teu lado. Mesmo quando o choro parecia ser a única companhia, Ele estava ali, te segurando em silêncio. Quantas vezes você pensou em desistir, achando que ninguém notava teu esforço? Mas o céu notou. Cada lágrima tua tem registro diante de Deus. Nenhuma dor tua passa despercebida. O que você chama de silêncio, Deus chama de trabalho em segredo. E quando o tempo certo chega, Ele fala. Não com trovões, não com barulho, mas com ternura. Ele sussurra ao coração cansado: filho, filha, eu ainda estou aqui, eu nunca te deixei. E naquele instante, o medo perde força. O desespero se cala. A alma entende que não estava esquecida, apenas em preparação. Porque toda espera em Deus é um processo de fortalecimento invisível. A voz de Deus continua te chamando, mesmo que a dor tente te ensurdecer. Ele está dizendo agora: entrega. Eu sei o que fazer com isso. E quando essa entrega acontece, algo muda dentro de você. O coração se acalma, a mente encontra descanso e a fé volta a respirar. Deus não se esqueceu das tuas orações. Ele apenas as está amadurecendo no tempo perfeito. Porque quando o céu responde, responde com plenitude. E até lá, Ele continua dizendo: não é o fim, é o início do cuidado de Deus. A voz que te chama no meio da dor é a mesma que te sustentará até a vitória. E o que hoje parece silêncio, amanhã será testemunho. Porque quem confia em Deus no meio da dor, jamais será confundido. Quando o coração decide confiar, confiar em Deus é uma das maiores provas de fé que existem. Não é algo que acontece quando tudo está bem. É o ato de olhar para o caos e dizer: mesmo assim, eu confio. É fácil confiar quando o caminho está claro, mas é nas horas em que tudo está confuso que a verdadeira fé se revela. Quantas vezes você quis respostas rápidas e Deus ficou em silêncio? Quantas vezes você quis entender e Ele apenas te pediu para esperar? É difícil confiar quando não se vê nada acontecendo. Mas é justamente aí que o milagre começa. Quando o coração para de buscar controle e começa a descansar. A confiança é o ponto onde a lógica termina e a fé começa. É o espaço entre a dúvida e a promessa. É o terreno onde o impossível floresce. E é nesse solo invisível que Deus planta as maiores vitórias. O Salmo 55, 22 não fala sobre entender, fala sobre entregar. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. Davi escreveu isso num tempo de dor, quando parecia que tudo estava perdido. Ele tinha razões para temer, mas escolheu confiar. Ele não esperou ver o resultado para descansar. Ele descansou antes de ver. E é isso que Deus te chama a fazer hoje. Confiar antes da resposta.
Porque a fé verdadeira não depende de garantias, ela depende de relacionamento. Ela nasce do conhecimento de quem Deus é, e não apenas do que Ele faz. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar resolver o que não está ao seu alcance. Mas há um momento em que o coração precisa fazer uma escolha. Ou ele continua tentando controlar, ou ele aprende a confiar. E quando o coração decide confiar, a alma finalmente encontra paz. Deus não te pede para fingir que está tudo bem. Ele te convida a descansar mesmo quando não está, a confiar mesmo quando dói. Porque quando você confia, o peso se torna leve e o medo começa a perder força. Confiar é dizer: Senhor, eu não entendo, mas sei que Tu sabes. E é isso que move o coração de Deus. Ele não resiste a um coração que confia, mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo em lágrimas, mas ainda de pé, dizendo: eu creio. Há uma força espiritual que nasce dentro de quem confia. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma esperança que não depende de circunstâncias. E essa força é o próprio Deus sustentando você no invisível. Quando o coração decide confiar, ele começa a enxergar sinais onde antes via apenas escuridão. O que antes parecia demora, agora se torna cuidado. O que antes era silêncio, agora é direção. E você entende que Deus nunca parou de agir, Ele apenas te ensinava a depender dEle. A confiança muda tudo. Ela não muda apenas o que acontece ao redor. Ela muda o que acontece dentro de você, porque quem confia não anda mais por vista, anda por fé. E quando o coração chega a esse lugar, nada mais o abala. O tempo pode demorar, as portas podem se fechar, mas quem confia em Deus sempre chega ao destino certo. A confiança é o elo invisível entre a promessa e o cumprimento. É o descanso que antecede o milagre. Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você confie. E quando o coração se entrega completamente, ele se move. Porque o céu responde não à dúvida, mas à fé. Hoje, Deus te convida a parar de lutar sozinho, a baixar as armas, a soltar o controle e simplesmente dizer: Senhor, eu confio em Ti. E quando essa frase sai do coração, algo muda no céu. Porque a confiança é a língua que o céu entende. E quando o coração decide confiar, o milagre já começou. O poder escondido na entrega. Há um poder escondido no simples ato de entregar. Um poder silencioso, invisível aos olhos, mas que move o céu. A entrega é o ponto onde o medo termina e a fé começa. É o instante em que você deixa de lutar com as próprias forças e permite que Deus lute por você. Muitas pessoas pensam que entregar é desistir, mas é o contrário. Entregar é confiar tanto em Deus que você decide parar de se desgastar tentando controlar o que só Ele pode resolver. É abrir mão do peso que te esmaga e colocar nas mãos daquele que tem poder para sustentar o mundo inteiro e ainda assim se importa com o teu coração. O Salmo 55:22 traz essa revelação profunda. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. Perceba, o versículo não diz deixa o fardo de lado. Ele diz entrega, porque deixar de lado é abandonar, mas entregar é transferir. Quando você entrega, o fardo não desaparece, ele muda de dono, sai das tuas mãos e vai direto para as mãos de Deus. E é aí que o milagre começa, porque o que estava pesado demais para você se torna leve nas mãos dele. O que era confusão, ele transforma em clareza. O que era dor, ele transforma em aprendizado. E o que era fraqueza, ele transforma em força. A entrega é a ponte entre o desespero e a paz. É o gesto mais poderoso de fé que alguém pode fazer. E, no entanto, é também o mais difícil, porque exige rendição. Exige abrir mão do controle e reconhecer: eu não posso, mas Deus pode. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho?
Quantas vezes acreditou que precisava dar um jeito, encontrar uma saída, manter tudo sob controle? Mas Deus não te chamou para carregar o mundo nos ombros. Ele te chamou para descansar nos ombros dele. Quando você entrega, o céu se move. A oração que sai do fundo da alma, dizendo: Senhor, eu entrego, é como uma chave que abre os portões da providência. O Espírito Santo entra e começa a colocar tudo no lugar. Coisas que pareciam perdidas começam a se alinhar. O caos encontra ordem, a confusão se transforma em direção, e o coração, que antes pulsava em desespero, encontra descanso. A entrega é o ato mais poderoso que alguém pode fazer diante de Deus, porque ela remove o orgulho e dá espaço para o Espírito agir. Deus não precisa da tua força, Ele precisa da tua confiança. E quando Ele vê um coração rendido, Ele se manifesta com poder. Pense em quantas histórias começaram com entrega. Abraão entregou Isaque e Deus entregou uma promessa eterna. Moisés entregou o cajado e Deus abriu o mar. Jesus entregou a vida e o mundo recebeu a salvação. Toda vitória verdadeira começa com Senhor, eu entrego. Talvez você ainda esteja segurando o que devia ter colocado nas mãos dele há muito tempo. Talvez o peso da preocupação tenha se tornado parte do teu dia, como se fosse algo normal. Mas Deus está te dizendo agora: não é normal viver cansado. Eu quero te sustentar. A entrega não é o fim da luta, é o início da vitória. E a partir do momento em que você entrega, Deus começa a agir. Mesmo que não veja nada, o invisível começa a se mover. O céu se alinha, o tempo se ajusta e a providência começa a fluir. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que a tua maior força não veio de quando tentou resolver tudo, mas de quando simplesmente entregou. Porque nas mãos de Deus, o que parecia perdido encontra propósito. O que parecia fim se torna recomeço. E o que era impossível se transforma em testemunho. Hoje, o céu te convida a soltar o que pesa e confiar no que é eterno, porque quando você entrega tudo a Deus, Ele tem poder para te dar a vitória. Quando Deus começa a agir no invisível, há momentos em que parece que nada está acontecendo. Você ora, espera, faz o que pode, mas o cenário continua igual. E é exatamente aí que o inimigo tenta sussurrar: Deus te esqueceu. Mas o que o inimigo não sabe é que o céu trabalha no silêncio. Deus não precisa fazer barulho para agir. O reino se move de forma invisível, discreta, mas precisa. Enquanto você pensa que está parado, Deus está preparando caminhos. Enquanto você se sente sozinho, Ele está posicionando pessoas. Enquanto você duvida, Ele está escrevendo o próximo capítulo da tua história. O Salmo 55:22 traz uma verdade que poucos compreendem. Entrega o teu fardo ao Senhor, e Ele te sustentará. Quando você entrega, algo começa a se mover no invisível. Não é magia, é princípio espiritual. A entrega abre o espaço onde Deus opera. O que você não vê, Ele já está alinhando. O que parece confuso, Ele já está organizando. O que parece perdido, Ele já está redimindo. O agir de Deus é silencioso, mas irresistível. Nada pode deter o que Ele já decidiu realizar. Talvez agora você esteja num tempo em que não entende nada. Os planos não saíram como esperado. As orações parecem não ter resposta. O tempo de espera te desgasta, mas saiba disso: o silêncio de Deus não é ausência. É estratégia. O silêncio é o estúdio onde Ele prepara o cenário do milagre. O invisível é o terreno onde Ele constrói a vitória. E o tempo é a ferramenta com que Ele aperfeiçoa a tua fé. Você pode não perceber, mas há algo acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Enquanto o inimigo planejava o teu fim, Deus já estava projetando o teu recomeço.
Enquanto você chorava, anjos se moviam. Enquanto você dizia, não aguento mais, Deus dizia, aguenta só mais um pouco, está quase pronto. Deus nunca está parado. Ele é o Deus dos bastidores. Ele trabalha no invisível para manifestar no visível o que só a fé pode sustentar. E quando tudo parece calado, é porque Ele está preparando o som da vitória. O invisível é o campo da fé. É onde Deus testa o coração e prova a confiança. Ele não quer te ver apenas vitorioso, Ele quer te ver maduro, capaz de confiar mesmo sem entender. E quando você aprende a confiar no invisível, a vida muda. O medo perde força, a ansiedade perde voz, a paz entra e o coração descansa. Porque quem confia sabe que Deus não precisa de evidências para provar o que prometeu. Ele é fiel mesmo quando o tempo parece contrário. O agir de Deus pode ser silencioso, mas nunca é ineficaz. Você pode não sentir, mas Ele está agindo. Você pode não ver, mas Ele está movendo as peças. E quando tudo se encaixar, você vai perceber que nada foi coincidência. Foi providência. Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E mesmo agora, enquanto você ouve esta mensagem, o invisível está se movendo ao teu favor. Então, não desanime, não desista, não duvide, porque o silêncio de hoje é a preparação da resposta de amanhã. E o que está sendo moldado no invisível será revelado com glória diante dos teus olhos. Deus age em silêncio, mas entrega em vitória. E o que Ele começou a construir no secreto vai se tornar público para que todos saibam que foi Ele. Porque quem entrega tudo a Deus vê o invisível se transformar em milagre. O momento em que Deus muda o rumo da história. Há um instante em que tudo muda. Um momento em que o céu se inclina, o tempo se curva e Deus decide agir. Até então, tudo parecia igual. As mesmas lutas, as mesmas lágrimas, o mesmo silêncio. Mas, de repente, algo muda. O que antes era impossível começa a se tornar inevitável. Esse é o momento em que Deus entra na história. Ele não precisa de aviso, nem de autorização. Ele chega com autoridade, atravessa o que era intransponível e transforma o que parecia perdido. O Salmo 55, 22 fala exatamente sobre esse ponto de virada. Entrega o teu fardo ao Senhor, e Ele te sustentará. A entrega é o gatilho que libera o agir divino. É quando o homem solta que Deus segura. É quando o coração desiste do controle, que o céu assume o comando. Deus nunca deixou de escrever a tua história. Ele apenas estava esperando o momento certo para virar a página. E às vezes, essa virada começa no meio do caos, porque o caos é o palco onde a glória de Deus se revela. Há histórias que parecem ter fim, mas estão apenas em pausa. Deus usa pausas para preparar recomeços. Ele usa atrasos para fortalecer a fé. Ele permite tempestades para ensinar confiança. E quando tudo parece perdido, Ele mostra que nunca perdeu o controle. Davi viveu isso. Perseguido, humilhado, traído, ele viu tudo o que tinha ruir diante dos olhos. Mas foi ali, no fundo do vale, que ele experimentou o poder da restauração. Deus virou o jogo quando ninguém mais acreditava. E é isso que Ele vai fazer por você também. Talvez o cenário da tua vida hoje grite fim, mas Deus está sussurrando recomeço. Ele vai mudar o rumo da tua história de um jeito que até os que duvidaram verão. O que hoje parece atraso é apenas a preparação para um avanço maior. O que hoje dói será testemunho amanhã. Quando Deus decide agir, nada fica igual. Os ventos mudam de direção, os corações se alinham, as circunstâncias se rendem. Ele transforma o improvável em caminho, o deserto em jardim e o que parecia impossível em realidade. Há um tempo em que Deus observa, molda e ensina, mas há outro tempo, o tempo da manifestação. E quando esse tempo chega, ninguém pode impedir.
Ele muda histórias com uma palavra, ele abre portas que ninguém pode fechar, ele ressuscita sonhos que pareciam enterrados. E o que ele toca, renasce. Você pode estar cansado, achando que já esperou demais, mas o teu tempo não é o tempo de Deus. Ele chega no momento exato, nem antes nem depois. E quando chega, tudo muda de lugar. O que era vergonha se torna honra. O que era lágrima se torna testemunho. O que era dor se torna propósito. Deus está prestes a mudar o rumo da tua história. E não será de forma discreta, será com poder e glória, para que ninguém duvide que foi Ele. As pessoas que te viram no deserto verão a tua chegada na terra prometida. Os que te viram chorando verão o teu sorriso. Os que duvidaram da tua fé verão a fidelidade de Deus na tua vida. Porque quando Ele decide agir, nenhuma força humana pode resistir. E quando Ele muda o rumo da história, é sempre para te levar mais perto do destino que Ele planejou. Não é o fim. É o ponto exato onde a tua história se encontra com o poder de Deus. E quando essa junção acontece, o impossível se curva e a promessa se cumpre. Hoje o céu está dizendo: o que era dor, eu transformarei em destino. O que era peso, eu transformarei em testemunho. E quando isso acontecer, todos saberão: foi Deus quem mudou o rumo da tua história, a vitória que nasce no secreto. As maiores vitórias não acontecem sob aplausos. Elas nascem no silêncio, no secreto, quando ninguém está olhando. É naquele quarto fechado entre lágrimas e orações que o céu se movimenta. Enquanto o mundo dorme, há corações que guerreiam ajoelhados, e é desses joelhos dobrados que nascem as maiores conquistas. O mundo vê o resultado, mas não o processo. As pessoas veem o milagre, mas não as madrugadas de clamor. Veem o sorriso, mas não o deserto que o antecedeu. E é por isso que a vitória verdadeira é sagrada, porque só Deus sabe o preço dela. O Salmo 55, 22 fala sobre esse lugar secreto de entrega. Entrega o teu fardo ao Senhor, e Ele te sustentará. Não há câmeras, não há plateia, há apenas você e Deus. E é nesse espaço íntimo que a fé é moldada. O caráter é lapidado e a alma aprende a descansar. Muitos querem o milagre, mas poucos suportam o silêncio do secreto. Porque o secreto é o campo do processo. É lá que Deus trata, cura, confronta e transforma. É onde Ele ensina a diferença entre pedir ajuda e depender de fato. No secreto não existe aparência, só verdade. Você não precisa de palavras ensaiadas, nem de força. Só precisa ser sincero. Foi no secreto que Davi foi escolhido. Enquanto os irmãos estavam em evidência, ele estava sozinho, pastoreando ovelhas e cantando para Deus. Ninguém via, mas o céu via. E quando chegou o tempo, o céu o trouxe para o centro da promessa. Porque Deus nunca se esquece de quem é fiel no oculto. Talvez o teu tempo escondido esteja sendo longo. Talvez você ore e ninguém perceba, sirva e ninguém reconheça, lute e ninguém aplauda. Mas o que é invisível aos homens é precioso para Deus. Ele está te preparando no secreto para te expor no tempo certo. A vitória verdadeira não nasce do barulho, nasce do silêncio da confiança. É no secreto que você aprende a depender de Deus, e quando esse aprendizado é completo, Ele te ergue com honra diante de todos. Ele exalta o anônimo, Ele recompensa o fiel, e Ele nunca deixa de cumprir o que prometeu àqueles que permaneceram firmes, mesmo sem reconhecimento. O secreto é o berço da unção. Cada lágrima derramada ali é semente plantada em solo santo. E no tempo certo, ela floresce em testemunho. Não importa se hoje ninguém te vê. O Deus que te formou no oculto continua escrevendo tua história por trás das cortinas. Quando o tempo de Deus chega, o que era secreto se torna público. Mas não para te engrandecer, para glorificar o nome dele através da tua vida. Aqueles que viram o teu silêncio verão a tua vitória.
e entenderão que não foi sorte nem coincidência, foi fidelidade. Por isso, não despreze o teu tempo escondido, não amaldiçoe o deserto que te ensinou a orar, porque é nele que a tua fé se torna inabalável. E quando a vitória vier, ela não será pequena, será do tamanho da tua perseverança. Deus está te moldando no secreto, e o que ele faz em silêncio ecoará na eternidade. Continue orando, continue confiando, continue entregando, porque quem é fiel no oculto é honrado no público. E quando o céu te colocar em evidência, todos verão o que Deus já sabia desde o começo, que a tua vitória nasceu no secreto, no mesmo lugar onde você escolheu confiar quando ninguém te via. Quando Deus transforma a dor em propósito, a dor, ela chega sem pedir licença. Aparece de repente, às vezes disfarçada de perda, de rejeição, de silêncio, de saudade. Ela não pergunta se estamos prontos, apenas invade, quebra o que parecia firme e bagunça o que antes fazia sentido. Mas no reino de Deus, até a dor tem propósito. Há coisas que só se aprendem sofrendo, verdades que só florescem em meio ao choro, forças que só nascem quando tudo parece desabar. A dor, quando entregue a Deus, se transforma em ponte. Uma ponte que te leva de quem você era até quem você precisa se tornar. O Salmo 55, 22 é mais do que uma promessa, é um convite. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. A dor é esse fardo. É o peso que você carrega na alma, acreditando que ninguém entende. Mas Deus entende. Ele conhece a dor que aperta o peito, a lembrança que ainda machuca, o medo que paralisa, o grito que não sai. E Ele diz hoje: entrega, porque enquanto você tenta esconder, a ferida infecciona. Mas quando você entrega, Deus toca, cura e transforma. Muitos olham para a dor como o fim, mas para Deus, ela é o início da restauração, do amadurecimento, da missão. Porque o que você sofre hoje será a ferramenta que Deus usará para curar outros amanhã. A tua dor é matéria-prima para o teu propósito. José passou pela dor da traição, da injustiça, do esquecimento. Mas foi essa dor que o preparou para governar e salvar uma nação. Davi sofreu o peso da perseguição e o medo da morte. E foi esse deserto que o tornou rei segundo o coração de Deus. Jesus sentiu o abandono, a rejeição, a cruz, e foi por meio da dor que a salvação nasceu. O reino de Deus tem uma lógica diferente. O que o mundo chama de perda, o céu chama de processo. O que o mundo chama de fim, o céu chama de transformação. Talvez a tua dor tenha feito você se calar, se isolar, duvidar até da tua fé. Mas o Espírito Santo está dizendo agora: eu estava com você em cada lágrima. Nenhuma delas foi em vão. Há feridas que Deus não remove de imediato, porque elas ainda estão gerando algo dentro de você. Empatia, sabedoria, propósito. Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em direção. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber: aquilo que mais te machucou foi o que mais te aproximou de Deus. As noites de choro te ensinaram a orar. As perdas te ensinaram a depender. Os vazios te ensinaram a ouvir a voz dele. A dor é o cinzel com o qual Deus esculpe o teu chamado. E quando ela termina o seu trabalho, o que sobra é ouro refinado, fé pura, amor maduro e propósito firmado. Não amaldiçoe o processo que te formou, porque tudo o que te feriu também te construiu. E agora, o céu está prestes a usar o que te quebrou como testemunho de restauração. Deus vai te usar para consolar os que sofrem com a mesma dor que um dia te feriu. A tua história será cura para outros corações. E o que era motivo de vergonha se tornará motivo de glória, porque o Deus que permitiu o deserto é o mesmo que promete o jardim. Ele nunca desperdiça uma lágrima, e cada dor tem um destino nas mãos dele. Hoje, o céu te convida a parar de resistir e começar a entender.
Essa dor não veio para te destruir, veio para te redirecionar. E quando o processo terminar, você vai perceber que o sofrimento não foi o fim da tua fé, foi o solo onde ela floresceu. Porque a dor que é entregue nas mãos de Deus sempre volta em forma de propósito. O dia em que o céu responde. Há um tempo em que se semeia com lágrimas, e há um tempo em que o céu responde com colheita. Durante muito tempo, talvez você tenha orado sem ver nada, confiado sem sentir nada, acreditado enquanto tudo parecia contrário. Mas existe um dia, o dia em que o céu se levanta, e quando esse dia chega, nada pode permanecer igual. Deus é especialista em responder quando o homem já desistiu de esperar. Ele escolhe os momentos improváveis, os lugares improváveis, as pessoas improváveis, para mostrar que o poder vem dele e não de nós. O Salmo 55:22 é o portal que nos leva a esse momento. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te sustentará. A entrega abre o caminho, a fé mantém o caminho, e a resposta vem no tempo perfeito de Deus. Muitos desistem antes de ver a resposta porque confundem silêncio com abandono. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É o intervalo entre o que você pediu e o que Ele está preparando. Enquanto você esperava, Ele estava agindo. Enquanto você chorava, Ele estava alinhando. Enquanto você dizia, não aguento mais, o céu respondia, aguenta só mais um pouco, eu estou chegando. Deus nunca chega tarde. Ele chega no momento em que o milagre trará não apenas resposta, mas transformação. Ele não quer apenas te dar o que você pediu, Ele quer te amadurecer para sustentar o que virá. Por isso, às vezes, o ainda não de Deus é um te prepara, o que vem é maior. E então, de repente, o céu responde, não com barulho, mas com presença. Algo muda no ambiente, o coração sente, a paz volta. Você não entende como, mas sabe. Deus fez. É o toque invisível, o milagre silencioso, o mover sobrenatural que transforma o impossível em testemunho. O dia em que o céu responde é o dia em que a espera faz sentido. Você percebe que nenhuma lágrima foi desperdiçada, que cada dor tinha um propósito e que o tempo de Deus é realmente perfeito. A resposta de Deus não é um simples toma, é uma revelação. Agora você entende por que demorou. Ele estava te protegendo de caminhos errados, de pessoas erradas, de decisões precipitadas. Estava te moldando para que o presente não se tornasse peso, porque bênção sem preparo vira fardo. E Deus, sendo Pai, nunca dá algo que te destrua, Ele te prepara para que a bênção te eleve. Quando o céu responde, o impossível se curva. O coração entende o que os olhos ainda não veem, e o testemunho começa a nascer, não porque a luta terminou, mas porque o propósito venceu. A resposta de Deus sempre vem acompanhada de paz. Ela não causa confusão, não traz medo, não gera dúvida. Ela acalma, confirma, fortalece. E quando chega, você não precisa provar nada. O próprio Deus prova por você. Talvez hoje você esteja às vésperas dessa resposta. O céu está em movimento. As engrenagens da providência estão girando. Há promessas se alinhando ao teu tempo. Há portas se abrindo, há respostas vindo. E quando se manifestarem, todos verão que foi Deus. O dia em que o céu responde é o dia em que tudo faz sentido. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você entenderá que cada espera valeu a pena. Porque o tempo da entrega sempre termina com resposta, e o tempo da resposta sempre termina em testemunho. O que Deus começou a fazer no invisível será revelado no visível. E ninguém poderá dizer que foi sorte, coincidência ou acaso. Será tão claro, tão perfeito, tão divino que todos saberão. Foi o céu que respondeu. Oração final profética, a vitória que vem das mãos de Deus. Agora, feche os olhos, respire fundo
Sinta a presença de Deus invadir o ambiente onde você está. Não importa se é o quarto, o trabalho, o carro ou um cantinho em silêncio. Ele está aí. Ele te esperava. Coloque diante dele tudo o que pesa, tudo o que te cansa, tudo o que o coração tenta suportar há tanto tempo. As preocupações que te tiram o sono, os medos que ninguém entende, as dores que você nunca teve coragem de contar. Hoje é o dia da entrega. O dia em que o céu se inclina para ouvir o teu clamor. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, reconhecendo que precisamos de ti. Tu conheces cada coração que ouve esta oração. Sabes dos pensamentos que não foram ditos, das lágrimas escondidas, das batalhas travadas no silêncio. Mas hoje, Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Cada peso, cada dúvida, cada angústia. Tudo o que estava fora do controle, agora é teu. Pai, o teu Filho prometeu em tua palavra que se entregássemos o fardo, tu nos sustentarias. E nós cremos nessa promessa. Toma, Senhor, o que nos tem roubado a paz. Acalma essa mente agitada, toca esse coração cansado, renova essa alma abatida. Transforma o desespero em esperança, o medo em coragem, o silêncio em resposta. Em nome de Jesus, declaramos agora que todo jugo cai por terra. Toda ansiedade perde força, toda ferida começa a cicatrizar, toda tempestade começa a se acalmar. E o teu Espírito começa a fazer novas todas as coisas. Senhor, nós te pedimos, entra nesta casa, envolve este lar com a tua presença. Toca na vida dessa pessoa que já pensou em desistir, que achou que a fé não seria suficiente. Renova o ânimo, restaura os sonhos, desperta o propósito. Que ela saiba que não está sozinha, o Senhor está com ela. E ainda que o tempo pareça demorado, tu nunca falhas. Ainda que o caminho seja estreito, tu és o sustento. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Nós declaramos em fé que esta é a noite da entrega e o amanhecer da vitória. Tudo o que estava fora de ordem, o Senhor está realinhando. Tudo o que estava travado, o Senhor está liberando. Tudo o que parecia perdido, o Senhor está restaurando. Espírito Santo, toma o controle agora. Vai além das palavras, além do que podemos sentir. Toca o coração, cura a mente, renova a esperança. Coloca a tua mão sobre esta vida e mostra que o teu poder ainda é real. O impossível ainda acontece quando há fé. Os montes ainda se movem quando há entrega. Os milagres ainda florescem quando o coração se rende. E hoje, Senhor, nós nos rendemos completamente a Ti. A vitória não está nas nossas mãos, está nas Tuas. E é por isso que confiamos, porque Tu és fiel. Tu és Deus de promessas. Tu és o Deus que sustenta, restaura e transforma. Hoje cada lágrima é recolhida, cada pedido é ouvido, e cada coração que entrega será sustentado pelas Tuas mãos. Nós cremos, Senhor, que algo novo começou agora. Não é emoção, é presença. Não é coincidência, é encontro. E com fé declaramos: a vitória vem de Ti, Senhor. A vitória vem das Tuas mãos. A vitória vem do Teu amor que nunca falha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é o final, é o começo de algo novo. Inscreva-se nesse canal e ative as notificações, porque a próxima palavra pode mudar tudo.